Bom, pessoal, olá! Então, vamos dar início a mais uma aula. Hoje, né, de uma forma bem mais tecnológica, né, não? De uma forma bem mais elaborada, vamos dizer assim. Então, estamos aqui, né, nos esforçando para tentar proporcionar material de qualidade para vocês, enquanto a gente supera, né, esse período. E aí, como eu disse, eu vou né, dar algumas aulas, adiantar alguns conteúdos que estavam lá no final do semestre, mas que estavam lá no final do semestre puramente por uma questão de cronograma, puramente por uma questão de deixar coisas mais leves para o final, para a gente, né, seguir nessa sequência de articulações. No entanto, né, devido a essa questão, eu decidi adiantar, né, o conteúdo de análise de movimento e agora de análise da marcha, porque são conteúdos que a gente já tem condições de trabalhar com o conhecimento do módulo básico, tipos de contração e etc. E também, né, porque, então, seguido da análise de movimento, é interessante a gente ver a análise da marcha. Né? Uma coisa eu acho que puxa a outra. Então, a gente vai falar sobre isso, tudo bem? E aí também no finalzinho tem uns slides de novo de análise do movimento, a gente pode até comentar rapidamente sobre isso, mas o foco agora é fazer a análise da marcha, tudo bem? Vai demorar para passar um pouquinho, ok. Então a marcha, né, hoje em dia para nós fisioterapeutas a gente não usa mais falar, nós fisioterapeutas, não vamos falar andar, né, uns com os outros, o termo correto é a marcha. Então o andar do paciente, a caminhada do paciente, não, o termo correto é a marcha. A marcha do paciente, igual a gente fala, né, às vezes para cavalo, né, olha a marcha do cavalo, da mesma forma a gente fala para nós humanos, é a marcha. Então, o que seria a marcha? As formas, né, que nós temos de locomoção. Então, é o processo que permite, né, aos homens, aos animais, se moverem, se locomoverem, se transportarem de um local para o outro. Então, a marcha é um movimento rítmico que mantém o corpo em constante movimento, geralmente para frente. Por que eu falo geralmente para frente? Porque a gente vai ver que existe marcha lateral, marcha para trás. Todo mundo, né? Acredito que todos vocês são capazes de andar para o lado ou andar para trás. Então, a marcha ela pode ser tanto anterior como lateral como posterior. A marcha ela é um movimento aprendido, né? Ela é uma capacidade que a gente desenvolve, ela é uma habilidade, na verdade, que a gente desenvolve ao longo do tempo, ao longo dos meses de vida, né? E até anos. Então, tem que bebezinho que começa a andar com menos de um ano, com mais de um ano, mas, na verdade, ela é uma habilidade aprendida. Então, ao longo dos meses, com o passar do tempo, é algo que a gente aprende. E se por algum motivo você perder essa habilidade, né, por um acidente, por alguma doença, e tiver a capacidade de retomar, de ter essa atividade, de realizar essa atividade de novo, você vai precisar reaprender. E esse é um dos papéis nossos, né, na fisioterapia. É entender como que a marcha acontece, quais são as fases da marcha, qual que é a biomecânica da marcha, entender, né, cada uma das etapas, cada um dos processos envolvidos no caminhar, para que eu seja capaz de ensinar o meu paciente posteriormente. Então, né, existem alguns requisitos básicos na marcha normal. O primeiro é a gente ser capaz de posicionar o pé, né, previamente para realizar o contato inicial. Então, a gente vê que o tempo inteiro que a gente está andando, a gente encosta o calcanhar no chão, que a gente vai ver daqui a pouco que a gente chama isso de contato inicial. Então, eu encosto o meu calcanhar no chão, deslizo todo o meu pé e aí, né, o finalzinho dos meus dedos desencosta para esse pé ir para o ar, né, que a gente chama daqui a pouco de fase de balanço, para esse pé ir para o ar e daí a pouco encostar no chão de novo, no solo de novo, num novo contato inicial. Então, ter essa capacidade de posicionar o pé na forma correta, nem o pé aberto demais, ou o pé um pertinho do outro demais, ou um encavalado em cima do outro, ou um afastado em cima do outro. Essa capacidade da gente posicionar os pés toda hora no local correto, isso é fundamental. E é algo que a gente não se preocupa no dia a dia. Então, a gente anda e sai andando. Não é algo que a gente, poxa, opa, deixa eu posicionar meu pé no local adequado. Não, é algo automático. A gente não pensa nisso toda hora. Mas para os nossos pacientes, vocês vão ver que quando eles perdem a capacidade de marcha e precisam reaprender, eles não sabem aonde que tem que colocar o pé, se os pés têm que estar mais afastados, se tem que estar mais juntinhos, se tem que estar um na frente do outro. Então, isso é algo que a gente tem que entender. Além disso, uma estabilidade na fase de apoio. Então, vamos lá.
A fase de apoio é todas as vezes que você está encostado no chão, que você está apoiado. Então, estabilidade nesse momento também é importante. Além de você precisar estar estável, né, na hora que você está em contato com o solo, você também precisa ser capaz de avançar o seu pé quando ele não está no chão. Então, você está aqui no chão, o seu pé tem que estar estável, suportando o peso do seu corpo. Andou, tirou o pé, seu pé agora foi para ficar no ar, para ficar no que a gente chama de balanço. Aqui, ó, meu pé não pode ficar para trás, ele tem que avançar, ele tem que ir para frente para que eu permaneça, né, na marcha anterior. A gente vai falar aqui principalmente os exemplos todos da marcha anterior, né, que é a principal marcha. É muito difícil vocês saírem andando na rua de lado ou andando para trás. Então, nós vamos falar aqui principalmente da marcha anterior. E o comprimento adequado do passo. Quem é aqui na rua que anda com um passinho pequenininho, um pezinho atrás do outro, né? Ou aqui, quem que anda dando um passão lá na frente, outro passão lá na frente? Nós temos um comprimento de passo médio, né? Adequado, padrão, para a gente conseguir se locomover. É óbvio que às vezes a velocidade com que a gente anda pode alterar esse tamanho do passo. Mas em média, quando você está andando normal, numa velocidade normal, a gente tem um comprimento do passo que é padrão. A gente vai ver daqui a pouco o que é isso, comprimento do passo, comprimento da passada. Então, por exemplo, vamos falar primeiro do que seria fase de apoio e fase de balanço. Então, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Fase de apoio é todas as vezes que o seu pé está em contato com o chão. Fase de balanço é todas as horas durante a marcha que o seu pé está no ar, não está em contato com o chão. E isso acontece o tempo inteiro, né, pessoal? Você está andando, então vamos lá, você está andando. A partir daqui, ó, eu vou levantar esse pé aqui que eu levantei, ele vai para o balanço, enquanto esse aqui está no apoio. Chega uma hora que esse aqui avançou, chega uma hora que os dois estão no apoio. Esse aqui está começando a encostar com o calcanhar e esse aqui está começando a sair. Então, agora, esse vai ficar no apoio e esse vai para o balanço. E assim por diante, né? Então, um está no apoio, o outro está no balanço. O que estava no balanço foi para o apoio, o que estava no apoio foi para o balanço. E assim a gente vai andando, não é isso? Sendo que por um breve momento a gente fica aqui com os dois pés no chão, que é a hora que esse aqui acabou de encostar e esse aqui está saindo. É o que a gente chama de duplo apoio, ok? E aí a gente vai ver alguns conceitos. Guardem esse conceito aí, ciclo da marcha. Olha aí para vocês verem. Isso aí é como se a gente tivesse pintado, né, o pé do indivíduo lá com o sapato e mandasse ele andar. E aí ficou as marquinhas do pé dele no chão. Se a gente observar, vou pegar aqui a ponteira. Se a gente observar, esse aqui então é o pé esquerdo do meu indivíduo, tudo bem? E esse aqui é o meu pé direito, ok? O que seria então um passo? Um passo é a distância do calcanhar de um pé, quando ele tá no contato lá, até a distância do calcanhar do outro pé. Isso aqui então, ó, é o passo do indivíduo, ok? É o contato de um pé até o contato do outro pé. Kenny, o que é a passada, então? A passada é o tamanho aqui, né, do contato desse pé até o contato desse mesmo pé de novo, ok? Então, o passo é o contato de um pé até o contato do outro pé, tudo bem? E a passada é o contato de um pé, ou seja, aqui no pé esquerdo, até o contato de novo com o pé esquerdo, ok? Passada é a mesma coisa, então, que ciclo da marcha. É o contato inicial de um pé até o contato inicial do mesmo pé. Aqui no exemplo tá direito, mas poderia ser o esquerdo também, tanto faz. Então, ciclo da marcha ou passada é a mesma coisa. É o contato inicial do pé até o contato inicial do mesmo pé. E passo é o contato inicial de um pé até o contato inicial do outro pé. Observe, então, que geralmente o comprimento do passo ele é aproximadamente a metade do comprimento da passada, ok? E aqui, então, ó, a gente consegue observar todas as fases da marcha do indivíduo.
Vamos observar primeiro o pé direito dele. Primeiro não, né? Vamos observar como exemplo o pé direito, porque tudo que um pé faz, o outro pé também vai fazer. Então, vamos observar aqui primeiro o pé direito. Primeira coisa, então, é esse cara vai começar a andar. Ele encosta o pé no chão. Quando ele encosta o calcanhar dele no chão, a gente chama isso de toque do calcanhar. Depois disso, olha lá, esse pé de cá tá saindo do chão, né? Tá saindo do chão. Quando esse pé já tá quase, então, saindo do chão, o peso vai ter que ser todo suportado pelo meu pé direito, né? Nós estamos observando o pé direito. Então, o pé direito encostou o calcanhar no chão. Encostou o calcanhar no chão, o pé todo acaba de descer para encostar completamente no chão. Encostou completamente no chão, essa descida e o ato dele de encostar completamente no chão, a gente chama de aplanamento do pé. Tem algumas outras literaturas que chamam de momento resposta à carga, que é quando eu vou jogar o meu peso nesse membro e ele precisa responder, e ele precisa segurar, ok? Depois, o meu outro pé, então, sai do chão. Aqui, finge que aqui, na verdade, não está encostado. Está bem pertinho, mas a outra perna não está encostado. Então, o meu apoio está completamente do meu lado direito. Nesse momento aqui é o que a gente chama de apoio médio. É quando o outro lado não encosta no chão. Só o pé do apoio é que encosta no chão. E é o momento do apoio médio. Notem que aqui, ó, a perna esquerda estava atrás, aqui ela já avançou, não é isso? Que é isso que tem que acontecer. A perna que estava atrás avança para a gente poder andar. Então, agora aqui, ó, o membro direito que estava à frente, aqui já ficou para trás. Já ficou para trás e o pé já está desencostando no chão. Se ele já está desencostando do chão, nós estamos agora no apoio terminal. É quando já está desencostando. Se está no finalzinho, desencostando, solucei, desculpa. A gente chama de apoio terminal. Apoio terminal, ele está desencostando. O minutinho, né, o segundinho antes desse pé, porque ó, ele passou pela fase de apoio, agora ele vai ter que passar então pela fase de balanço. Os nossos pés o tempo inteiro ficam oscilando nisso. Fase de apoio, fase de balanço. Fase de apoio, fase de balanço. Então, nós falamos tudo aqui da fase de apoio. Agora é a fase de balanço. Então, a pré-oscilação é um momento que o dedão nosso lá está desencostando do chão. Quando tá para desencostar, a gente chama isso de pré-oscilação ou pré-balanço. Tanto faz. Balanço inicial é quando eu já desencostei. Então, meu pé está lá atrás ainda, mas eu já desencostei. E aí eu passo pelo balanço médio ou oscilação média, tanto faz, que é quando o meu pé de balanço está avançando. E aí depois eu vou encostar ele de novo. Eu encosto ele de novo e aí eu começo tudo de novo. Toque de calcanhar, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, balanço, pré-balanço, né? Enfim, né? E a gente começa de novo outro ciclo da marcha, ou seja, outra passada. Kênia, o que seria o passo, então? O passo seria do contato inicial deste pé aqui até o contato inicial do outro pé. Então, isso aqui, ó, seria o passo. Tudo é a passada ou o ciclo da marcha. Lembrando que, pensando, né, em 100% o tempo inteiro de uma passada, né, contando uma fase de apoio e uma fase de balanço de cada pé, geralmente, esse tempo a gente fica 60% dele em fase de apoio e 40% em fase de balanço. Ou seja, durante uma passada, nós ficamos mais tempo com o pé em contato com o chão do que fora do chão. Tudo bem? Então, ó, o indivíduo tá aqui, ó, vai andar. Ele pôs o pé no chão, encostou, vai rolar até desencostar. Só aí já foi 60% do tempo da passada desse indivíduo, do ciclo da marcha. Os outros 40% vai ser com o pé no ar, com o pé no balanço, ok? Então, por exemplo, vamos supor que um passo demorasse 1 segundo, né? Vamos supor que a gente demora 1 segundo para dar uma passada, na verdade, né? Um ciclo da marcha, uma passada. Se a gente fizesse uma passada, um ciclo, é possível. Né? A gente consegue fazer isso. Em 1 segundo, dá uma passada. Então, se a gente der uma passada em 1 segundo,
Isso significa que 60% desse tempo nós vamos estar com o pé em contato com o chão e os outros 40% o pé nosso vai estar no balanço, vai estar no ar, ok? E aí, então, algumas coisas, alguns dados, às vezes, são importantes da gente avaliar nos nossos pacientes. Por exemplo, a gente pode avaliar os dados ou os parâmetros temporais da marcha ou os parâmetros espaciais da marcha. Os parâmetros temporais são coisas o quê? Relacionadas com tempo. Então, por exemplo, cadência, eu vou falar daqui a pouco o que significa cadência, mas cadência é o número de passos por minuto que o indivíduo é capaz de dar. Então, se tem minuto, tem tempo envolvido. Então, cadência é uma medida temporal. Velocidade, geralmente a gente dá em quê? Metros por segundo. Quantos metros esse indivíduo consegue andar em um segundo? Se tem segundo, tem tempo envolvido. Então, é uma medida temporal. Duração da fase de apoio, duração da fase de oscilação ou fase de balanço, tanto faz. Duração da fase de apoio duplo, que é aquela fasezinha que eu falei que os dois pés estão em contato com o chão. Duração é algo envolvido com tempo, né? Você pode fazer isso em segundos. Geralmente a gente faz em segundos. Então, novamente, é uma medida temporal. Já espacial é algo relacionado com tamanho, com métrica. Por exemplo, o tamanho do passo, aí não está envolvido com tempo. Eu não estou pensando em quanto tempo que o indivíduo demora para fazer isso. Eu estou falando em comprimento, em tamanho. Então, essa é uma medida espacial. Tamanho do passo, tamanho da passada, largura da base de suporte, ou seja, largura que um pé está distante do outro nesse plano, né? Ou eles podem estar distante aqui, ó. Comprimento do passo. Se fosse esse pé até o contato com esse pé de novo, comprimento da passada, ou você olhando de frente para o indivíduo, a distância que os dois pés estão um do outro nesse sentido, no plano frontal, que é a distância, né, a largura da base de apoio dele também. Tudo isso são medidas espaciais. Cadência, então, falei com vocês, né, definida pelo número de passos por minuto, ou seja, quantos passos que o indivíduo dá durante um minuto. Você coloca ele para andar um minuto e conta o número de passos. Ou você coloca ele para andar 30 segundos e depois multiplica por 2, né? Porque o minuto é 60 segundos. Tanto faz. O que é importante a gente saber é que quanto maior a cadência do indivíduo, ou seja, quanto mais rápido ele anda, né? Porque ele vai dar mais passos por minuto. Então, isso significa que ele está andando mais rápido. Quanto mais rápido ele anda, menos tempo ele vai demorar na fase de apoio e na fase de oscilação. Então, vamos supor que ele demorava 2 segundos para dar uma passada, né? Que ele demorava 2 segundos para completar, né, o contato do pé até fazer o contato desse mesmo pé. Se ele aumentou a cadência, ou seja, se ele está dando muitos passos por minuto agora, isso significa que esse tempo que ele demora de contato e de balanço, né, vai ser muito menor. Ele diminui o tempo dele de fase de apoio e de fase de oscilação. A cadência da mulher é em torno de 6 a 9 passos por minuto maior que a dos homens. Então, mulheres, né, nós geralmente andamos mais que os homens mesmo. Não andamos no sentido de quilometragem, né? Então, se eu colocar um homem e uma mulher para andar ao mesmo tempo, para andarem, na verdade, 1 quilômetro, eles vão andar a mesma distância, vão andar 1 quilômetro. Mas enquanto o homem vai dar uma quantidade de passos para cumprir esse 1 quilômetro, a mulher vai ter que dar mais passos para cumprir essa mesma quilometragem. Inclusive porque nós temos, né, uma estatura em média menor, então comprimento de pernas também menor. Então já existem alguns parâmetros normais da marcha. A gente viu lá em cinesioterapia o que era esse padrão normal. Era aquela medida que a gente toma como padrão, né, como referência. A gente vai lá, avalia o indivíduo, lembra daqueles testes que eu falei que a gente ia lá, avaliava e depois vê na tabela se o indivíduo está dentro do valor da normalidade, dentro do esperado para ele. Então aqui a gente também consegue fazer isso. Aqui, por exemplo, é uma tabela para crianças, tá? De 1 a 12 anos, como vocês podem olhar aqui, ó. Então aqui, ó. Age, né, em years, então seria a idade do indivíduo em anos. Então, nós temos aqui valores para crianças de 1 a 12 anos. Criança, pessoal, não diferencia muito homem e mulher, não, tá? Então, aqui, por isso que não teve a diferença de homem para mulher. Depois que a gente chega na adolescência, e principalmente na fase adulta, que nós diferenciamos
em algumas características dos homens e das mulheres. Características, obviamente, que eu digo assim, força, essa questão de comprimento do passo e etc. Aqui, então, valores normativos esperados para cada idade de acordo, né, com a cadência, comprimento do passo e velocidade. Desculpa, comprimento da passada, tá? Stride length é comprimento da passada. Então, por exemplo, vamos supor que você chegou lá, acabou de assistir essa aula, você vai avaliar seu irmãozinho ou vai avaliar seu filho. E aí você pede, sei lá, para ele andar lá num corredor de 10 metros, e nesse corredor de 10 metros, você vai contar quanto tempo que ele percorre esses 10 metros, você vai contar quantos passos que ele dá, você vai medir. Aliás, você nem precisaria medir. Se você sabe que ele percorreu 10 metros e sabe quantos passos que ele fez ali, você consegue fazer uma regrinha de 3 também e encontrar o comprimento do passo. Então, vamos supor que você acabou essa aula ali e vai avaliar o seu filho, o seu irmãozinho, o seu priminho que está dentro de casa com você. Você acha lá os valores para ele e depois você consegue vir aqui na tabela. Vamos supor que seu primo, seu irmão, seu filho tem 10 anos e ver se a cadência que você encontrou para ele está dentro do esperado, né, de 109 a 162. Se o comprimento do passo dele está dentro do esperado, de 0,88 metros a 1,45 metros. Se a velocidade dele também está dentro do esperado, de 0,85 metros por segundo a 1,55 metros por segundo. Aqui, então, para adultos, tá, pessoal? E aí, como eu disse, já no adulto, homens e mulheres começam a se diferenciar. Então, aqui nós temos tanto para as mulheres, né, na tabela de cima, quanto para os homens na de baixo. Então, você consegue aqui, se você tem de 13 a 14, de 15 a 17, de 18 a 19, de 50 a 64, de 65 a 80. Aqui, de 18 a 49, tá? Porque não tem muita alteração. É a fase adulta do indivíduo, e aí adulto, né? Boa parte do adulto jovem, e aí não tem muita mudança, ok? E aqui, então, é importante a gente observar que a marcha, ela é um movimento que acontece nos 3 planos de movimento, tanto no plano sagital, quanto no plano frontal, quanto no plano transverso. Então, a gente vai ter que, quando a gente faz uma análise de marcha, quando a gente avalia os indivíduos ao andar, a gente tem que avaliar esses três planos. A gente tem que olhar os indivíduos e ver, né, os movimentos no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso, ok? No plano sagital, por exemplo, o que acontece? A pelve do indivíduo inclina para frente e para trás, o quadril faz flexão e extensão, o joelho faz flexão e extensão, o tornozelo faz dorsiflexão e flexão plantar. Já no plano frontal, a gente faz inclinação para o tronco. Ai, Kênia, mas eu quase não vejo. É porque é bem pouquinho. Mas durante a marcha, você tem pequenas oscilações do tronco de um lado para o outro no plano frontal. Esqueçam essa obliquidade pélvica aí. Na verdade, ele está só querendo dizer que a sua pelve também se movimenta um pouco nesse plano frontal, ok? Abdução e abdução de quadril, então, né, seu quadril vai para o lado e fecha. Kênia faz isso tudo? Claro que não. O movimento de abdução do quadril abrir para o lado, ele é bem pouquinho. A gente vai ver que são pouquinhos graus, mas acontecem e a gente tem que considerar. Pronação e supinação da subtalar, né? A gente já falou, quando a gente for ver tornozelo, nós vamos ver também que o pé também prona e supina, não é só o antebraço, mas a gente vai falar disso no tornozelo e não é tão relevante aqui. E a vista transversal, no plano transverso. A gente faz rotação de tronco, faz rotação de articulação do quadril, pouquinho também, bem pouquinho. O plano de movimento que nós temos, maior parte da marcha acontecendo, é no plano sagital. Então, realmente, a marcha ela é um movimento predominante do plano sagital, mas não exclusivo do plano sagital. Então, predominante significa que ela acontece em sua maior parte no plano sagital, mas ela não é predominante. Ela não é exclusiva, ela é predominante. Exclusivo seria se ela só acontecesse no plano sagital, mas não é. Acontece um pouquinho no plano frontal e um pouquinho no plano transverso. E aí nós já falamos sobre essa diferença, né? A gente pode avaliar tanto a cinemática como a cinética. A cinemática, ela visa descrever somente o movimento, os ângulos, as velocidades, as acelerações, os deslocamentos, mas ela não quer calcular nada, ela só quer descrever. Já a cinética, ela quer calcular. Então, ela quer saber, né, sobre a força interna, força externa, que são as forças musculares. Então, ela quer saber, né, sobre o momento de força, a força agindo a uma distância do centro rotacional, que a gente já falou sobre isso na aula de torque.
que é sempre dado em newtons por metro, ou quilograma, ou newton, ou quilograma força, né, que é uma medida de força. Enfim, deixa eu pensar só uma coisa aqui, pessoal. Não, é isso mesmo, ok? Então, isso. Lembrando que a força, ela é dada em quilograma ou em quilograma, né? Quilograma força, enfim. E o torque, né? Ele era dado em newtons por metro. Isso aqui, pessoal, é só uma ilustração, né? Uma figura para a gente avaliar a cinemática que a gente pode fazer isso. Isso aí é o quê? Isso aí é um sistema de análise de movimento que né, existem vários sistemas por aí, Gate-Wright, nossa, tem vários sistemas de análise de movimento. O que eles fazem? A gente coloca essas luzinhas aqui em alguns pontos-chave do indivíduo, em alguns lugares, né? Então, aqui nas espinhas ilíacas pósteros superiores, coloca aqui na tuberosidade, na tubérculo de Gerdy, bota aqui na cabeça da fíbula, bota na tuberosidade do calcâneo, bota... Enfim, tem alguns locais específicos onde a gente bota esses marcadores, essas bolinhas. Essas bolinhas, como vocês podem ver, elas são reflexivas. E aí a gente bota, né, as câmeras para filmar a marcha do indivíduo e aí pede esse indivíduo, então, né, para andar. Então, ele anda nesse percurso aí onde as câmeras estão filmando. E aí depois, quando a gente, né, já filmou, captou a imagem, joga isso para o computador e no computador ele constrói modelos biomecânicos, ele consegue calcular exatamente a angulação que cada articulação atingiu, a velocidade, a força, ele consegue, enfim, né, dar uma série de medidas. Mas, obviamente, os sistemas de análise de movimento são muito caros, geralmente são utilizados na pesquisa, não são utilizados na prática clínica. Na prática clínica, a gente faz a avaliação da marcha normal, né, visualizando o indivíduo, e hoje em dia tem uns aplicativozinhos bacanas que a gente consegue filmar a marcha do indivíduo e depois construir lá uns modelinhos. Eu acredito, né, que em MTA vocês devem ver isso, avaliação da marcha, mas no dia da prática também a gente faz um pouquinho vamos avaliar um tiquinho a marcha de vocês, tudo bem? Quando a gente for se encontrar na prática. E aí agora eu vou passar então por para falar de cada uma das articulações na marcha. Eu não vou dar aqui especificações de quadril, tornozelo e joelho, porque isso a gente ainda vai ver. Mas aqui eu só vou falar dos movimentos em cada uma dessas articulações. E os movimentos vocês já conhecem. Flexão, extensão de quadril, abdução de quadril, rotação, flexão, extensão de joelho, dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo. Enfim, essas coisas vocês já conhecem. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos aqui, para vocês verem. O pé. Lembra então que a gente falou que o pé, né? Vou começar a andar, encosto o meu calcanhar no chão. Daí a pouco o meu pé desliza todo para encostar todo no chão. Depois que ele encosta todo no chão, o outro membro vai começar a avançar pelo outro lado, não é isso? Quando o outro membro avança pelo outro lado, à medida que o outro membro já tá, olha aqui, ó, o membro tá passando, olha ele passando pelo lado de lá. À medida que ele vai encostar o pé no chão e ele, né, esse outro membro é que vai se tornar o ponto de apoio, esse daqui vai entrar então no apoio terminal para daqui a pouco entrar na fase de oscilação ou de balanço, não é isso? Quando ele aqui entrar na fase de balanço, o outro pé do indivíduo é que está no apoio. E assim a gente vai revezando o tempo inteiro. Então aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é um gráfico que a gente pode construir lá com aqueles sistemas lá de análise de movimento. Então, o que esse gráfico diz? Para cima, quando a retinha, né, o desenho aqui, a linha vem para cima, significa que o indivíduo está entrando em dorsiflexão. Quando a linha vem para baixo, significa que ele está fazendo flexão plantar. Então, vamos começar o movimento. Quando começa o movimento, o pé do indivíduo está mais ou menos em neutro, não é isso? Nem contato, nem dorsiflexão, nem flexão plantar. É isso aqui, ó. No zero aqui, logo que a gente encosta, tá na linha, tá no neutro. Nem tá em dorsiflexão e nem tá em flexão plantar. Tudo bem? Daí a pouco, o seu pé vai começar, ó, tava em neutro. Vamos fingir aqui que tem 90 graus, tá, gente? 90 graus aqui entre minha tíbia e o meu pé, ok? Tem 90 graus aqui.
90 graus, tá neutro. Encostou. Agora eu vou começar a fazer uma flexão plantar para o meu pé encostar no chão. Então, ele entra aqui em neutro, ok? Entra em neutro, mas a partir do momento que o calcanhar encosta no chão, eu já começo a fazer uma flexão plantar para o pé inteiro encostar no chão. Então, ó, eu parto do neutro e vou fazer flexão plantar. Desceu a linha em direção a uma flexão plantar. Depois que o meu pé encostou todo, o que começa a acontecer? Olha essa tíbia aqui, ó. A tíbia começa a avançar para frente, não é isso? Você encosta, desceu o pé, a tíbia começa a avançar. A tíbia avançando aqui para frente, ó, a tíbia avançando para frente, esse é um movimento de dorsiflexão. Lembra que o movimento ele é sempre relativo. A dorsiflexão pode ser o pé ir em direção à tíbia ou a tíbia ir em direção ao pé. Então, a partir do... Ó, entrei em neutro, flexão plantar. O pé encostou todo no chão, a tíbia começa a avançar para frente. À medida que a tíbia começa a avançar para frente, eu estou fazendo uma dorsiflexão aqui também. Então, se a gente acompanhar aqui a linha lá, ó, dorsiflexão. Ficou em totalmente dorsiflexão. O que começa a acontecer? Eu começo a empurrar o chão, a entrar na fase de balanço, de apoio terminal aqui, ó. Eu chego aqui agora nessa figura. Então, ó, neutro, flexão plantar. Dorsiflexão, porque a tíbia está avançando em direção ao dorso do pé. Depois que a tíbia avançou, agora eu começo a fazer flexão plantar, para tirar esse pé do chão, para eu poder, né, dar o meu passo. Então, à medida que eu vou fazendo aqui, ó, flexão plantar, que eu começo a avançar. E aí, então, da dorsiflexão, antes eu avanço para uma flexão rápida e depois flexão plantar rápida e volto para o neutro de novo para fazer um outro contato inicial. Então, o tornozelo é isso, ó. Tornozelo encostou no chão, pé está em neutro. Faz o rolamento para o pé encostar todo no chão. Flexão plantar. Depois a tíbia avança em direção ao dorso do seu pé. Então, lembra, dorsiflexão pode ser o pé, o dorso do pé indo em direção à tíbia ou a tíbia indo em direção ao dorso do pé. Dorsiflexão. Fez a dorsiflexão máxima, o pé começa a fazer uma flexão plantar para desencostar do chão e avançar. Ele desencostou do chão, ele volta para o neutro para colocar o pé lá de novo no próximo contato inicial e começar um novo ciclo da marcha. Então, é isso que essa figura representa, ok? Então, ali, ó, aquele momento ali é do contato inicial até, né, o apoio médio, mais ou menos. Depois, a gente tem aliás, né, aqui do contato inicial até mais ou menos o nivelamento do pé, né, o aplanamento do pé. Depois a gente tem o apoio médio, depois a gente tem o apoio terminal, depois o pré-balanço ou pré-oscilação, e aí depois, né, oscilação inicial, oscilação média e a oscilação final, que já é novamente o contato inicial. Então, olha só, vamos só rapidamente aqui de novo. Ó, encostei o pé no chão. Contato inicial, aplanamento, resposta à carga, né, do pé, tanto faz. Apoio médio, apoio inicial, apoio terminal. Pré-balanço é quando o finalzinho dos dedos estão encostando ainda. Balanço inicial, balanço médio, balanço final, contato inicial de novo, ok? Então, essa passada toda do indivíduo é assim que acontece. Eu vou gravar depois um filminho do meu marido andando, só pra gente ficar mais claro isso. Então, o primeiro momento, né, de absorção do impacto, olha só. Se eu soltar meu pé, o que vai acontecer? O pé vai cair, não é isso? Eu entro aqui assim, ó. Se eu soltasse meu pé ia cair de uma vez. Não é isso que eu quero. Eu quero entrar com o meu pé em neutro, bonitinho. Para segurar meu pé aqui, para ele não fazer uma flexão plantar, e essa flexão plantar seria excêntrica, porque está a favor da gravidade, quem segura a flexão plantar? Os dorsoflexores, não é isso? Que o principal deles é o tibial anterior. Então, quando a gente está nessa fase aqui, ó,
de encostar e descer o pé, se eu soltar, quem faz essa flexão plantar é a gravidade. Então, seria uma flexão plantar excêntrica. Então, quem segura a flexão plantar excêntrica são os dorsiflexores, não é isso? Os músculos contrários. Quando é excêntrico, é o contrário, não é isso? Então, é uma excêntrica do tibial anterior. Depois, a gente tem a descarga-peso. Descarga-peso, pessoal, é o quê? Eu tô aqui e tô aqui. Se eu soltar o peso, a tíbia desmorona para frente. Aqui tá o pé e a tíbia. Se eu soltar o peso, a minha tíbia vai desmoronar para frente. Para ela não desmoronar para frente, fazendo, né, uma dorsiflexão excêntrica, porque quem faria a gravidade, que ia desmoronar a tíbia para frente, para que isso não aconteça, os flexores plantares, que são os contrários dos dorsiflexores, precisam segurar esse movimento. Quem que são os flexores plantares? Sólio e gastrocnêmio. Então, para não deixar essa tíbia desmoronar, que isso aqui, né, desmoronar para frente em direção ao dorso do pé, fazendo uma dorsiflexão, e se é para baixo, se é em direção à gravidade, seria uma dorsiflexão excêntrica, então a gente vai ter uma ação excêntrica dos contrários, que são os flexores plantares, tibial, sólio e gastrocnêmio. E depois, para empurrar, né, na hora da impulsão, da propulsão, eu preciso fazer uma flexão plantar para empurrar o meu corpo para andar para frente. Essa flexão plantar, ela é para cima, ela é contra a gravidade, ela é concêntrica. Uma flexão plantar concêntrica dos flexores plantares, sólio e gastrocnêmio. Já no balanço, então, ó, excêntrica de tibial anterior, né? Para não. Quem faria essa flexão plantar é a gravidade. Se é a gravidade que faria, é excêntrica. Quem segura o movimento são os contrários. Então, quem segura uma flexão plantar são os dorsoflexores. Então, aqui, ó. Daí a pouco, quando eu vou avançar com a tíbia, a tendência da tíbia era desmoronar para baixo. Então, a tíbia que é desmoronar seria excêntrico. Se seria excêntrico, quem faz o movimento é a gravidade. Quem queria fazer essa dorsoflexão é a gravidade. Quem segura a dorsoflexão? Os flexores plantares, gastrocnêmio e sólio. E depois é concêntrico porque é contra a gravidade. Flexão plantar concêntrica dos flexores plantares. Depois a gente chega na fase de balanço. O balanço, então, olha só. O meu pé, o tempo inteiro, quando a gente tá fazendo o movimento, ó, entrei no balanço. Eu entrei no balanço com o pé em flexão plantar, não é isso? Então, agora eu preciso retornar. Ninguém anda arrastando o pé, né, com o pé mole. Assim que você tira o pé do chão, o seu pé sobe de novo para já encostar no solo novamente. Então, no primeiro momento, você faz uma dorsoflexão concêntrica com o meu tibial anterior, que é o principal dorsoflexor. Depois, eu preciso só manter esse pé para que ele não caia para baixo, né? Para que meu pé não arraste lá no chão na hora que eu vou andar e o pé fica arrastando no solo. Então, eu subi concentricamente e mantenho aqui, ó. Enquanto o pé vai avançando, eu mantenho numa isométrica, que é aquela contração que a gente já conversou de manter contraído. Então, ó, subiu na concêntrica e segura o tibial anterior para não descer, segura de forma isométrica. E no balançozinho lá terminal, pode ser que aconteça uma excêntrica de tibial anterior. Pode ser que eu faça dorsoflexão demais, que passe além do neutro e que depois eu precise só descer um pouquinho para voltar esse pé para o neutro. Descer um pouquinho seria uma flexão plantar, mas se é em direção à gravidade, se é a favor da gravidade, seria excêntrica. Quem que segura uma flexão plantar excêntrica? O tibial anterior de novo. Resultado. Durante a fase todinha de balanço, os dorsoflexores, ou seja, o tibial anterior, que é o principal deles, é o que mais segura a onda durante a marcha. Vou pular, tá, pessoal, a subtalar. Por que eu vou pular a subtalar? Porque aqui a gente fala de pronação e supinação, que vocês ainda não viram. Pronação e supinação são dois movimentos que o pé também faz, que a gente vai ver na aula de tornozelo. É a única coisa que agarra. Então, o problema aqui da pronossupinação, eu falei com vocês só por alto assim, né? Supinação é quando o arco plantar medial, sabe aquela voltinha do meio do pé que a gente vê assim do lado de dentro, aquela voltinha para cima?
Quando aquela voltinha se eleva, a gente chama isso de supinação, e quando ela abaixa, a gente chama isso de pronação. O pé também faz esses movimentos durante a marcha, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Quando a gente falar de pronospiração no tornozelo, eu vou falar de novo de marcha. As metatarsofalangianas também atuam na marcha. No finalzinho, olha aqui, ó. Então, aqui elas não estão muito, não. Metatarsofalangiana, então, é lembrando a articulação entre os metatarsos e as falanges, né? Os dedos. Contato inicial, elas, né, não mexem muito. Geralmente, você está um pouco estendido. A questão aqui, o canal aqui das metatarsofalangianas acontece aqui, ó. Que é a hora que você estende elas, né? É a hora que você só se mantém em contato com o chão através do pé pelos seus dedinhos. Então, é a hora que você vira os dedinhos todos, né? Ou seja, faz uma extensão de metatarsofalangianas. É esse momento aqui, ó. É a hora que o pé já está todo subindo, mas os dedinhos ainda estão encostando lá. Então, você está fazendo uma extensão de metatarsofalangiana. Essa extensão de metatarsofalangiana proporciona um tensionamento da aponeurose plantar que é extremamente importante para a marcha. Mas isso também a gente vai falar na aula de tornozelo, tá? Então é interessante porque quando agora a gente for para a aula de tornozelo, vocês já vão saber as fases da marcha. Vai ficar bem mais fácil. Porque quando eu dava aula de tornozelo, eu ficava falando de apoio médio, balanço, e às vezes eles ficavam perdidos e eu tinha que parar um pouco a aula para falar das fases da marcha. Agora vocês já vão chegar lá sabendo, isso facilita. Vamos falar um pouquinho agora do joelho. Tá acabando, não desespera não, pessoal. O joelho aqui é a mesma coisa, se vocês observarem, ó. Então, na verdade, né, pulou um pouquinho. Vamos falar primeiro de flexão e extensão do joelho. Então, ó, para baixo é extensão e para cima é flexão. A gente sabe que o joelho ele não faz muita extensão, né? Na verdade, o joelho, partindo já da posição da gente de pé, por exemplo, a gente dobra o joelho para trás e volta para ele ficar estendido. O joelho não curva para frente, né? Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, que seria uma hiperextensão de joelho. Mas geralmente eu tô com o meu joelho aqui, ó, coxa e perna, tudo bem? O joelho dobra para trás e faz isso. A gente não consegue dobrar o joelho para frente, que seria uma extensão de joelho. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, que os movimentos do joelho são flexão e voltar para reto, né? E voltar para esticado. Dobra para trás e volta a ficar neutro. Dobra para trás e volta a ficar neutro. Seu joelho não dobra para frente. Então, é isso aí, ó. No iniciozinho da marcha, quando a gente, né, vai lá encostar o pé no chão, o nosso joelho tá esticado. Quando você passa pela fase de... Eu vou voltar lá atrás só pra gente ver um pouquinho aqui, ó. Quero essa figura aqui, ó. Ixi. Essa daqui, ó. Quando a gente passa pela... Quando a gente, então, faz o choque de calcanhar, o joelho tá estendido. Quando eu vou para a resposta à carga, o aplanamento do pé, o meu joelho dá uma dobradinha. Ele faz uma leve fletidazinha e depois estica de novo para eu poder... Depois ele estica de novo para eu poder suportar o peso ali do meu corpo. Quando a perna vai para trás, aí vai ter que esticar muito. Olha o tanto que o joelho já dobra para eu conseguir jogar essa perna para frente de novo. Porque como que eu ando com as pernas esticadas? Não tem jeito, né? A gente dobra um joelho e dobra o outro. Dobra um joelho e dobra o outro. Então, isso para mostrar que, olha só, a primeira flexão do joelho, ela é uma flexão bem levinha. Ela é só para segurar o peso do corpo e a gente sabe, né, que o joelho esticado, ele não absorve o impacto. Então, teria que o joelho dobra um pouquinho para absorver melhor o impacto. Seria a mesma coisa de você querer cair sem dobrar o joelho, sem dar aquela agachadinha. Imagina se você cai com os joelhos completamente esticados. A carga que você passa pelos joelhos e que pode chegar à coluna é absurda. Então, a gente dobra um pouquinho o joelho para receber a carga. Só que depois ele volta a se esticar de novo. Então, lembra? Dá uma pequena fletidazinha e volta a se esticar de novo para ficar estável, né? Receber o peso ali, ó. Porque se você dobrar o joelho, você pode até cair. Você tá com o peso todo numa perna só. Então, o peso todo naquela perna só e joelho basicamente esticado. Daí a pouco, esse joelho vai ter que se dobrar muito, que é na fase de balanço, né? Ou de oscilação. Ele dobra todinho, que é o momento que a perna vai avançar para frente.
O joelho também faz rotação interna e externa, a gente vai falar sobre isso na aula de joelho, mas o joelho, ele é uma articulação que hoje em dia a gente sabe que ela não é mais só unexial, ela é biaxial. Ela trabalha no plano sagital e no plano transverso. O joelho faz pequenos graus de rotação, principalmente rotação externa, tá? Para cima é rotação interna, para baixo é rotação externa. Ele faz principalmente rotação externa, mas não é relevante não, são pouquíssimos graus. Então, quando a gente está na marcha normal, na velocidade de marcha normal, o que significa isso? Que você não está correndo, que você não está andando com pressa, que você está andando na velocidade normal. A flexão e a extensão do joelho são movimentos passivos durante o balanço. Então, você, né, flete e estende o joelho de forma passiva. Você não precisa gastar energia com isso. E aí acaba que o membro nosso funciona como um pêndulo, sabe? Pêndulo, aquele negócio que você tem um eixo e aí fica balançando de um lado e para o outro com um movimento rítmico. Pois é, a marcha a gente pode comparar ela como um movimento pendular. Então a perna ela é lançada para frente pela gravidade e pelo movimento de inércia, né? Pela inércia e vai e volta, como se fosse um movimento pendular mesmo. No entanto, quando você aumenta a velocidade da marcha, quando você, por exemplo, começa a querer andar muito rápido, aí você recruta mais musculatura, o que é normal. Às vezes você tá andando numa boa, você pode andar 5 quarteirões. Não sente dor nenhuma, não sente cansaço nenhum. Aí se você precisa apertar o passo no último quarteirão, já começa às vezes a sentir uma dorzinha na perna, uma dorzinha muscular. É porque você recruta muito mais o músculo quando você, por exemplo, aumenta a velocidade. E aí, para terminar, o quadril. O quadril, ele trabalha nos 3 planos, né? Porque ele é uma articulação multiaxial. Então, ele trabalha no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso. Então, o quadril, a gente começa, né, com ele em flexão, não é isso? Vou ver se tem outra figura aqui. Pior que eu acho que não tem. Não, tem. Olha aqui. Então, aqui, ó, quando a gente vai encostar o pé no chão, o quadril tá levemente fletido. Daí a pouco, esse membro vai ficando para trás, ou seja, o quadril sofre uma extensão. Daí a pouco, quando ele entra na fase de balanço, esse pé volta para ir para frente de novo, ou seja, o quadril volta a fletir de novo. Então é isso aqui que essa figura está mostrando, ó. O quadril começa em flexão, estende, mas depois volta a fletir de novo para começar um novo ciclo da marcha. Eu disse para vocês que a marcha é predominantemente no plano sagital, mas ela também acontece no plano frontal e transverso. Então, o seu membro, né, o quadril, abre para o lado um pouquinho também. Quanto, Kênia? Uns 5 graus mais ou menos. Olha que pouquinho. É muito pouquinho. Então, é só uns 5 grauzinhos que ele abre e volta. É uma oscilação bem pequena. Então, ele abre um pouquinho, começa um pouco aberto, fecha na fase de apoio médio e abre de novo na fase de balanço. E também acontece rotação interna e externa. Então, a gente entra na marcha em rotação interna, faz uma pequena rotação externa e depois faz rotação interna de novo para voltar para o contato inicial. Muito, Kênia? Não, de novo, olha lá, entre 4 e 5 graus para cada lado. É bem pouquinho. Então, no contato inicial, né, o quadril está com aproximadamente 35 graus de flexão. É isso aqui, ó. Então, a gente está com mais ou menos no apoio inicial, no contato inicial, uns 35 graus de flexão de quadril. Os isquiosurais, nesse momento, vão começar... Então, eu entrei em flexão de quadril, mas daí a pouco eu vou estender. Então, quem que precisa entrar? Os extensores de quadril, glúteo máximo e isquiotibiais. Então, eles entram para que comecem a estender o meu quadril, para começar a fazer isso aqui, ó. Então, eu estava em flexão de quadril. Daí a pouco o glúteo máximo e os isquiotibiais atuam para puxar esse quadril para trás e fazer uma extensão de quadril. Tudo bem? E aí o quadril estende, né, nessa fase de contato inicial até a fase final do apoio. E depois os meus flexores de quadril vão precisar contrair de novo para eu fazer novamente a flexão de quadril. Quanto maior o passo que você dá, pessoal, olha aqui, esse cara aqui deu um power passo, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é como se eu tivesse cortado um cara no meio e a gente está olhando ele de cima. Então, olha só, esse pé dele ficou para trás e esse pé dele tá muito aqui na frente, ele deu um passão, né? Quanto maior o passo que você der, mais a sua pelve vai girar.
mais a sua pelve vai ter que ir. Então, ó, se eu der um passinho pequeno, a pelve vai dando giradinhas pequenas. Mas se eu der um passão grande, a minha pelve também vai ter que girar muito. Então, aqui mostrando, né, a gente tem em torno de 5 a 10 graus de rotação, é bem pouquinho, mas lembrando que se você der um passo maior, essa rotação da pelve pode aumentar. E aqui lembrando, né, que todas as vezes também, a gente já falou sobre isso, que a perna tende a cair, todas as vezes, né, que eu tiro, por exemplo, esse pé do chão, a minha pelve aqui, ó, tenderia ao quê? Cair, não é isso? Ó, esse pé saiu do chão, a pelve, cai para cá. Então, esse lado aqui contrai os músculos para não deixar que tenha uma queda pélvica, mas a gente vai falar sobre isso na aula de quadril. Então, aqui só mostrando todos os movimentos, né? Tanto no plano frontal, quanto no plano sagital, quanto no plano transverso da pelve. E aqui mostrando, né, pessoal, que aqui, ó, a gente também oscila a nossa altura, entre aspas, né? Não é a nossa altura. Mas a gente andando, a gente, né? Se a gente pudesse colocar uma marquinha assim na nossa testa, a gente ia ver que a gente dá uma crescidinha, uma descida, uma crescidinha, a gente oscila, né, o nosso centro de massa, o corpo inteiro, ele aumenta e diminui ao longo da marcha. Então, a gente tem um deslocamento vertical também. Ok? E aqui só mostrando, né, a medida. Aqui mostrando, né, a oscilação do centro de massa, a gente também não anda em linha retinha, né? Então, aqui, ó, a gente não anda em linha retinha, não. A gente também vai oscilando, o centro de massa vai fazendo como se fosse um S, né? Então, ele vai fazendo isso, ok? E ele também não vai retinho aqui, ó. Então, ele dá uma subidinha e desce, uma subidinha e desce, tudo bem? E aí, que a análise de movimento, a gente já tinha falado sobre isso, o que é, vocês inclusive já até fizeram a atividade. E aqui na frente eu colocava 2 exemplos, um exemplo de sentar em uma cadeira com a resposta, né? E abrir uma porta com a resposta. Certo, pessoal? A aula ficou um pouco maior, mas eu acredito que ela fica numa qualidade melhor, porque vocês conseguem ver os slides com uma qualidade melhor e conseguem, às vezes, me ver, porque vocês sabem que eu sou muito de gesticular, de fazer, de acontecer. Então, eu gosto de mostrar os movimentos, às vezes, com a mão. O ideal seria com o pé, né? Mas eu vou fazer daqui a pouquinho um vídeo de análise do movimento do pé, mostrando, né, como é que acontece a marcha, para que vocês vejam, ok? Inclusive, na verdade, eu acho que eu vou postar um vídeo para vocês com a análise do movimento que é bem legal, é bem mais didático. Ao invés de eu gravar, que talvez, às vezes, meus vídeos não ficam com uma qualidade tão boa. Mas eu juro que eu tô tentando. Beijo, pessoal. Bons estudos.